Fala galera, seja bem-vindo. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade, como você se tornar mais produtivo, não só na sua área profissional, mas também na sua área pessoal, utilizando uma metodologia, a metodologia GTD. Essa metodologia, ela pode te ajudar a se tornar mais produtivo, né? A sair aí talvez da sobrecarga, da rotina de não concluir tarefa, da procrastinação. Esse método ele é muito útil para ajudar a pessoa a sair dessa roda viva, né, que muitas vezes a gestão de recursos humanos, a área de departamento pessoal e subsistemas de RH acabam engolindo o profissional com sobrecargas, com rotinas, tarefas repetitivas, e o método GTD pode te ajudar a sair dessa situação. GTD significa Getting Things Done, ou seria mais ou menos assim, fazer as coisas acontecerem. Seria mais ou menos essa a tradução, né? Uma tradução livre seria uma maneira de fazer as coisas acontecerem, né? Ou a arte de fazer acontecer. Tá? Então nós vamos falar um pouquinho desse método e eu espero que isso te ajude a sair aí dessa rotina, dessas tarefas, dessa sobrecarga e se tornar um profissional de RH realmente mais valorizado, mais reconhecido, com mais tempo livre, com mais liberdade para criar, para conceber produtos novos, rotinas, processos, enfim, sair dessa roda viva que eu sei que você, profissional de recursos humanos, acaba sendo inserido pelas rotinas, pela sobrecarga do setor. Beleza? Então, você como profissional de recursos humanos, em meio às suas tarefas, talvez você chega no escritório ou no seu home office, começa as suas atividades e daqui a pouco você olha no relógio, já está no final do dia, você não conseguiu fazer nem metade das coisas que você imaginou que conseguiria fazer. E aí talvez você se pergunte, né? Meu Deus do céu, quando é que eu vou conseguir concluir minhas atividades, meu planejamento? O que está acontecendo que eu não consigo concluir essas tarefas, não consigo ser produtivo? Isso é mais comum do que você imagina. Você não está sozinho, tá? E às vezes você passou o dia fazendo várias coisas. Não é uma coisa de estar morcegando ou de estar à toa. Não, às vezes você realmente passou o dia fazendo muitas coisas. Mas ser produtivo não quer dizer que você tem muito a fazer, ou que você faz muita coisa, ou que você executa muitas tarefas. Na verdade, ser produtivo é aproveitar melhor o seu tempo, focando naquelas atividades que você se propõe a fazer. E aí entra um outro detalhe. Muitas vezes a gente fica apagando incêndio, fazendo várias tarefas, porque também tem dificuldade na priorização. Então nós vamos falar um pouquinho também sobre esse gap, né, que a maioria dos profissionais possuem, que é a priorização de tarefas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do método GTD. Ele, ele tem como pilar, né, você focar em executar as suas atividades, as suas atribuições de maneira mais focada realmente, sem distrações, sem deixar que o ambiente ou outras coisas, outras tarefas não tão importantes tomem o seu tempo, tá? Então hoje a gente já sofre com excesso e volume de atividades. Às vezes a urgência do cliente, a urgência da gestão da empresa faz com que a gente tenha que fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente acha que está sendo produtivo porque consegue se enganar, vamos assim dizer, como um profissional multitarefas, mas na verdade isso não é ser produtivo. Na verdade você está se enganando, né? Por mais que a gente ache que consegue fazer várias coisas, ao mesmo tempo a gente não está sendo efetivo, não está sendo produtivo. Então, eu acredito que se você se identificou com o que a gente conversou até agora, você se enquadra assim, né, no público de pessoas, de profissionais que podem ser ajudados pelo método GTD. Esse método GTD, é uma metodologia de produtividade, foi criado por David Allen, um norte-americano. Há mais de 30 anos ele já trabalha com ferramentas de produtividade, métodos de produtividade, e ele concebeu esse método e apelidou, né, batizou com esse nome, né, GTD, que seria Getting Things Done, ou arte de fazer acontecer
numa tradução livre para português. Mas no que se baseia esse método, o método GTD? Bom, esse método GTD, ele se baseia em 5 pilares, tá? Primeiro pilar, capturar. O que seria capturar? Capturar seria tirar da cabeça todas as ideias de coisas a fazer e passar ou documentar, né, para um lugar mais seguro. Então eu uso até uma frase, gostaria de frisar aqui uma frase que eu uso muito, que é: cabeça foi feita para guardar memórias afetivas, né? E coisas boas. O restante, as tarefas, procedimentos, a gente precisa guardar em algum lugar. E aí tem gente que prefere utilizar papel, agenda, um quadro ou um software de anotações, né, de produtividade. E aí nós poderíamos falar aqui de diversos aplicativos que cumprem esse papel, né? Mas não é o foco dessa nossa aula, beleza? Então, primeiro pilar, capturar. Vou até fazer uma divisão melhor desse fluxo. Capturar. Vou deixar aqui como anotação e vou disponibilizar depois para vocês esse mapa mental. Beleza? Aí fica aqui a notazinha, tá? No mapa mental para vocês utilizarem depois. Esse é o primeiro pilar, capturar. Então, tira da mente, né? Tira da cabeça as suas ideias. Documenta num papel, num software, num aplicativo de produtividade, enfim, em alguma coisa que seja mais confiável do que a sua memória. Principalmente nesses dias agitados que nós vivemos, confiar na memória é o calcanhar de Aquiles de qualquer profissional. Beleza? Segundo pilar, esclarecer. Então, o que seria esclarecer? É você tirar um momento para que você foque e dê atenção em analisar cada uma das coisas que você documentou na etapa anterior, ou seja, que você capturou. E aí você vai, a partir desse exercício, decidir qual das tarefas ou ações você vai executar ou não. Então, digamos que você está aí estruturando um setor de recursos humanos, reestruturando um setor de uma empresa, ou está implementando algum processo, e você identificou ali várias coisas para poder tirar do papel, várias ideias, né? Então, ali, esse momento de esclarecer, você vai priorizar ali, você vai definir quais são das ideias que você teve que você realmente vai executar. E por que isso é importante? Senão você tem lá 1000 ideias, documenta as 1000 ideias no aplicativo ou no papel e vai gerar uma ansiedade em você em colocar todas elas em prática. Mas às vezes muitas das ideias não vão ser aplicáveis àquele cliente ou à empresa, não são viáveis, não faz mais sentido. Então, esse exercício, esse período de meditação, de esclarecimento dessas ideias, vai te ajudar a realmente só gastar energia, a só iniciar um projeto que realmente você vai concluir. Beleza? Então, vamos definir aqui como um momento em que você se dedica com foco, né, a analisar cada uma das ideias
capturadas na etapa anterior e decide quais vão demandar uma ação ou não. E aí lembre-se aqui uma nota, né? Vou botar uma notinha aqui também. Neste momento, lembre que é melhor começar do básico e ir melhorando. Use o conceito, se vocês quiserem pesquisar depois, o conceito MVP. O que é esse conceito MVP? É o mínimo produto, o produto mínimo viável, né? Ou seja, imagina que você está montando e estruturando um processo de onboarding de colaboradores. Vai conseguir implementar ou vai conseguir validar um projeto de onboarding de imediato? Às vezes não. Então, quais etapas do onboarding você consegue validar com menos investimento, com menos esforço? Esse seria o seu produto mínimo, o produto básico, vamos assim dizer, né? Um produto de validação, o mínimo produto viável, vamos dizer assim, tá? Então, o checklist pré-admissão é uma etapa do onboard que eu consigo validar de forma mais rápida, com menos investimento. Beleza, implementa ele, começa a utilizar, inclusive vai te permitir validar o processo e ir melhorando com o passar do tempo. Beleza? Então, pesquise aí sobre MVP. Beleza? Esse é o segundo pilar. Então, nós já consideramos a captura e agora a parte de esclarecimento. Qual é, então, o terceiro pilar? O terceiro pilar é organizar. Então, nessa etapa, é importante que a gente pegue essa nossa lista, que a gente capturou as ideias, transferiu para o papel, decidiu quais nós vamos realmente botar para jogo, vamos realmente implementar. E aí nós precisamos agora organizar essa lista, para que ela esteja disponível e de fácil consulta, para que também não caia no esquecimento. Porque imagina que você tem uma agenda aí e botou lá no começo do ano as atividades e depois esqueceu, não consultou mais, não consegue se lembrar. E o projeto vai ficar engavetado, né? Vai cair no esquecimento também. Não vai ter sido efetivo essas suas duas primeiras etapas, a de captura e a de esclarecimento. Então é importante a gente ter essa nossa lista organizada de uma forma que a gente possa acessar ela na hora e no lugar necessário, tá? Então a parte de organização é prover meios para que a lista de ações esteja sempre disponível para consulta e lembretes, vamos dizer assim. Então, se você estiver utilizando um aplicativo, um app, você pode usar recurso de lembrete, né? Então, digamos, o projeto de onboard, vou pegar o exemplo de novo. Eu dividi ali em etapas, né? Então eu posso botar um lembrete, daqui 2 meses eu quero ser lembrado de fazer um status report, né? Como é que está o projeto, o que evoluiu, o que não evoluiu, as etapas que eu já implementei usando o conceito de MVP, já consegui validar, ter percepção de valor, não consegui. Então é uma maneira de você organizar essas questões, beleza? Quarto pilar. O quarto pilar é a etapa de reflexão. Refletir. É um momento que você revisa toda a estrutura ali dos seus projetos, das suas tarefas, de maneira a não deixar ele também cair no esquecimento. Então, digamos que a gente montou um quadro aqui com as etapas do onboard, né, e o cronograma de implementação. Tire tempo para refletir sobre essas listas, essas tarefas, essas
operações e ações que você definiu na etapa anterior. E para isso é muito legal você usar um software, por exemplo, né? Ou um quadro de gestão à vista, porque fica muito fácil o acesso. Então você pode tirar tempo para fazer essa reflexão baseado nessa lista, nesse quadro, nesse aplicativo, né? Nesse mapa que você montou de atividades, mas é importante tirar tempo para fazer isso, tá? Inclusive para atualizar se houve alguma mudança, porque isso pode acontecer. A gente às vezes, por exemplo, no caso do onboard ainda, a gente definiu lá que vamos começar a implementação pela parte do checklist pré-admissão. Ali aquela etapa onde a gente verifica a documentação, se está tudo certinho, você vai fazer exame, você vai ter senha de computador, você vai receber um computador, você vai receber um carro, todas essas etapas, usuário do sistema. Então fiz esse checklist, tudo certinho. Eu posso, nesse momento de reflexão, depois de algumas validações de alguns processos, eu posso perceber que está faltando algum item, que a metodologia não foi bem aplicada, que talvez fosse melhor ter ele eletrônico e não em papel, esse checklist. Então, é nesse momento de reflexão que a gente faz esse exercício, inclusive de validação do sistema, né, para a gente não perder nada de vista, tá? Então, é um momento de revisão de todo o sistema para não deixar nada perdido ou sem gestão. Pode incluir as atividades de atualização das informações e mudanças ou ajustes, né, no processo. Beleza? Então esse é o quarto pilar, né? Refletir. Quinto pilar. Vamos falar um pouquinho do quinto pilar, que é engajar. O que seria o engajar? Em termos simples, né? Seria você fazer com que a atividade aconteça com um propósito, com um significado, né? A pessoa saber por que ela está fazendo, né? Ela não está simplesmente, ficou errado aqui, ó, engajar. Não seria simplesmente designar ou dar uma ordem, seria realmente fazer com que as pessoas entendam por que aquilo está sendo feito naquele momento e por que aquilo é importante, que deva ser priorizado em vez de um outro determinado assunto. Inclusive para que a pessoa tenha segurança, né? Você ou outra pessoa que for executar a atividade tenha segurança de que aquilo ali realmente é importante e que você está fazendo aquilo, por mais que talvez seja uma atividade simples ou que talvez não pareça ter tanta importância, já foi pensado, já foi analisado e aquilo ali realmente é uma prioridade. Ela não precisa ficar com a consciência doendo de que deixou de repente apagar um incêndio para fazer uma atividade que já estava prevista, né? E isso é uma coisa que aflige muito profissionais, principalmente na área de departamento pessoal, por ter vários stakeholders, né, em cada um dos seus processos. A gente tem que atender sindicato, governo, colaborador, muitas vezes fornecedores, clientes, diretoria, gerência, enfim. Então, às vezes a gente fica preocupado, poxa, eu estou tentando melhorar um processo aqui, mas, pô, não estou fazendo o fechamento ali daquele relatório, daquela informação, não estou enviando São processos que muitas vezes podem parecer urgentes, mas essa sua melhoria do processo, esse seu exercício de melhoria da produtividade tem muito mais valor, vai trazer mais valor no futuro. Então, essa parte do engajamento é você realmente focar em executar a atividade com significado, né? Saber que o que você está fazendo naquele momento, a coisa mais importante, porque você já refletiu, já organizou, já esclareceu aquela ideia que você capturou. E isso vai evitar que você se distraia achando que talvez poderia estar apagando lá o incêndio porque alguém ligou falando que é urgente, todo mês alguém reclama, então esquece isso. Essa etapa do engajamento é você convencer a você mesmo e a pessoa ou a outra pessoa que for executar a atividade
de que aquilo é importante, inclusive explicando o significado de toda aquela atividade. Beleza? Então, a gente pudesse definir essa etapa, seria executar com significado. Saber o que está sendo feito e que naquele momento é o mais importante a ser feito. Beleza? É como se a gente pegasse aquele momento, esse momento aqui, para focar naquela atividade sem deixar que nada nos distraia. E aí nós podemos utilizar até outros métodos, que mais à frente eu vou até explorar um que é bem interessante, que é o método Pomodoro. A gente pode dividir as nossas tarefas diárias e aplicar essa metodologia Pomodoro para manter o engajamento, né? Manter esse quinto pilar do método GTD, beleza? Que seria focar na atividade, evitando distrações. Ficou até meio redundante, né? Que focar já seria isso, beleza? Então, esse método baseado nesses 5 pilares, o método GTD, ele visa ajudar você a se tornar mais produtivo. E aí tira da cabeça essa ideia de que ter um monte de papel na sua mesa, viver atendendo ligação, gerando um monte de documento, é sinal de produtividade. Não é, isso é sinal de sobrecarga, de trabalho burro, perdoe a palavra, mas é verdade. Então, um profissional que não utiliza de meios tecnológicos, de recursos tecnológicos, de ferramentas de softwares, de automação, enfim, de metodologias de trabalho que lhe permitam trabalhar menos, executar tarefas repetitivas com mais eficiência, sem tomar tanto tempo, não é produtivo. É um profissional, na verdade, que está fadado a viver estressado, viver sobrecarregado e não ser valorizado, tá? Eu tenho uma frase que eu uso já há muitos anos, que é: quem faz não é valorizado. Quem é valorizado é quem traz resultado. Então, quem faz só por fazer não é valorizado. Então, você pode ter uma pilha de papel na sua mesa, você pode viver o dia todo atendendo ligação, mandando documento, recebendo documento, preenchendo planilha. Você não vai ser valorizado, porque não há percepção de resultado sobre esse seu trabalho. Você precisa gerar uma percepção de valor sobre esse seu trabalho para que você realmente possa ser reconhecido, possa ser valorizado aí pela empresa, pelo mercado de trabalho, tá? Então pensa aí e já vai reservando um tempo para você seguir essas 5 etapas aqui do método GTD: capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você já vai perceber logo nas primeiras semanas, nos primeiros dias, uma melhora significativa na sua produtividade. Esse método, o GTD, é interessante que ele é pautado, né, em uma filosofia, vamos dizer assim, né, em um conceito que ficou até bastante conhecido através do Bruce Lee, como Mind Like Water, ou mente como água. Esse conceito prega o seguinte: da pessoa ter a tranquilidade de que está tudo sob controle. Em que sentido? Ela conhece as atividades que ela tem que fazer, ela sabe, ela já organizou essas atividades e ela consegue se recompor ao fim de cada ciclo para que ela consiga cumprir com todas as suas atividades, né? É como ter o controle da situação. E ao aplicar esses 5 pilares, a gente já está criando a base para isso. A gente está pensando nas ideias, definindo quais ideias realmente precisam ser aplicadas, organizando isso por meio de um quadro, de uma lista, num aplicativo, ou num papel, numa agenda, num quadro na parede. A gente passa a refletir periodicamente sobre esses objetivos, sobre essas ações, essas atividades, e quando a gente executa, a gente está se engajando, tendo a certeza de que fizemos todas as outras etapas e aquilo que a gente está fazendo no momento
é o mais importante a ser feito naquele momento, então não me gera o desconforto de estar preocupado com outros assuntos ou achando que eu estou fazendo, estou sendo menos produtivo. Então, se quiserem pesquisar aí o método, né, do Bruce Lee, que o Bruce Lee difundiu, o conceito, né, mente, mind like water, mind like water, ou mente como água numa tradução livre também. Basicamente significa você saber organizar de forma a ter controle de suas atividades. Como se fosse um rio, né? O fluxo das águas de um rio. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho de como a gente pode dar os primeiros passos, né? Na utilização dessa metodologia GTD. Como que você pode, inclusive, identificar as coisas que você precisa fazer, como você pode, né, colocar em prática isso no seu dia a dia, aí, na sua empresa, até na sua vida pessoal. Então, a melhor maneira de aprender a aplicar esse método seria você lendo o livro do David Allen, né, A Arte de Fazer Acontecer. Só que esse livro ele é bem, vamos dizer assim, não complexo, mas ele é bem rico. Então pode te assustar, né? Na hora de ler o livro, você vai ter acesso a muita informação, muito conteúdo. Isso pode te assustar ou adiar, né, a sua aplicação do método. Então, até algumas pessoas que já leram esse livro e releram, vez por outra, se pegam refazendo, não, reanalisando a metodologia, porque percebe que faltou alguma coisa. Porque esse método ele pode ser simples, como pode ser extremamente complexo. Vai depender de como você quer aplicar ele. Porque com ele você organiza atividades do dia a dia, da sua vida profissional, pessoal, social. Então, se você quer, por exemplo, organizar suas tarefas, né, de trabalho, começa por isso. Acho que é o grande calcanhar de Aquiles dos profissionais de RH é a falta de tempo, é a sobrecarga. E aí a sobrecarga gera falta de tempo, que gera falta de resultado, que gera falta de valorização. É um ciclo, né? Então é um evento que gera outro evento. Então, se você focar em implementar essa metodologia nas suas rotinas de trabalho, isso já vai te dar um ganho muito bom de qualidade de vida, te permitindo ter mais tempo livre e aí, consequentemente, menos estresse, sua vida social vai melhorar, sua vida pessoal também vai melhorar. Então, comece implementando aí nas tarefas do dia a dia no trabalho. Tá? E a melhor maneira de aprender alguma coisa, eu costumo sempre dizer isso, é você praticando, né? Você tentar se inteirar de toda a teoria antes de colocar em prática vai te fazer procrastinar as ações, as atividades que você precisa. E aí você ficar adiando, a falta de confiança, a falta de segurança vai fazer você procrastinar, então não faça isso. Então aplique, valide, aplique e vá validando. Com o passar do tempo você vai estar conseguindo colocar em prática a metodologia nas suas tarefas do dia a dia. Beleza? Uma das sugestões que o David dá no livro dele é que sempre que a gente estiver pronto para executar alguma atividade, você, de maneira pessoal, né, deve analisar o contexto em que você está inserido e que vai executar essa atividade. Depois você analisa o tempo disponível para você fazer isso e por último você analisa o seu estado energético, vamos dizer assim, o nível de energia e de atenção que você tem para aquele momento, para executar aquela atividade. Então, vamos pegar um exemplo simples aí. Você vai fazer o fechamento do ciclo de avaliação de desempenho da organização.
Você reservou aí 2 dias para fazer isso. Então, nesse período, em que período você vai fazer isso? Na parte da manhã, na parte da tarde? Qual é o ambiente que você vai fazer isso? Vai fazer ele na sala com todo mundo perto? Ou você vai para uma sala onde você possa se concentrar, não ter distração de ninguém atendendo o telefone, ninguém fazendo piada? E aí você reserva tempo para poder fazer isso. Você não vai ficar o dia todo também fazendo isso. Você vai reservar um tempo e vai tentar, naquele tempo, naquele ambiente que você se inseriu e no momento em que você está com uma boa energia, que você está com gás, você vai tentar executar essa atividade. Então, não adianta nada, por exemplo, nesse momento, digamos que você escolheu, eu vou fazer isso na sexta-feira, 3 horas da tarde. E vou fazer aqui na sala mesmo, com todo mundo. Aí você imagina, sexta-feira o pessoal já está meio que se desligando das responsabilidades do trabalho. Muitas vezes sexta-feira o pessoal costuma sair mais cedo, aí você resolve fazer logo no final do expediente, sua energia já vai estar baixa, a carga da semana já está em cima de você. E aí você vai fazer uma atividade dessa, que talvez demore um pouco, né? Digamos que você reservou aí 1 hora para fazer isso. E ainda vai fazer num ambiente onde as pessoas já estão naquele oba-oba. Então, será que vai ser produtivo fazer? Talvez você consiga, analisando essas variáveis, né, que a gente pontuou, talvez você consiga. Mas lembre-se sempre, né? Analise o contexto, o tempo que você vai disponibilizar para isso, qual o seu nível de energia e de atenção para executar essa atividade. Se depois de fazer essa análise você chegar à conclusão que esse horário, esse ambiente, esse momento do dia, esse tempo que você reservou não é o ideal, você se permita, né, fazer ajustes para que você consiga realmente chegar no objetivo que é ser mais produtivo, tá? Falando de atividades, a gente sempre tem 3 tipos de atividades durante o dia. Vou pontuar aqui 3 tipos de atividade. Quais são essas atividades? Deixa eu puxar para cá, fica melhor para a gente visualizar. Nós temos todos os dias atividades planejadas, atividades não planejadas, atividades pré-definidas ou planejadas, né? E atividades a serem definidas. Tá? Seria aqui os inputs, né? A gente poderia chamar até aqui de inputs para diferenciar um pouco, porque às vezes pode gerar confusão. Não definidas com não planejadas, pré-definidas com planejadas, tá? Então, as atividades não planejadas são referentes às demandas do dia, imprevisto, incêndio que você tem que apagar, ou pode ser também aquela vontade, aquele ímpeto que dá de você descobrir uma coisa nova, quer mergulhar de cabeça no projeto, ou quer aprender uma atividade e deu vontade de fazer naquele momento, você não planejou, mas tem vontade de fazer. Então, seriam demandas diárias, imprevistos ou urgências. Também pode ser vontades ou desejos de focar em um projeto, mesmo que não tenha sido planejado. Beleza? As pré-definidas são as coisas que você já tem na agenda, na lista de ações e projetos que a gente definiu ali usando o método GTD. Então, quanto mais, vamos dizer assim, rico for o seu rol ou a sua lista de atividades planejadas, maior é a sua possibilidade de ter gestão sobre a prioridade dessas tarefas, inclusive podendo negociar
com a sua gestão, com o seu cliente, com a sua diretoria. Exemplo, digamos que você planejou que toda terça-feira de 10 da manhã até meio-dia vai ser o momento que você vai estudar um novo idioma. Quero aprender um novo idioma, reservei esse tempo, e aí conversei com a minha diretoria, ele autorizou eu fazer aulas nesse momento, praticar a leitura, o listening, vou fazer isso. Se você já tem isso definido, né, e segue essa rotina, sem abrir mão dessa rotina, é mais fácil você gerenciar o seu tempo e negociar, inclusive, com os seus stakeholders, ou os interessados nas suas atividades. Então, digamos que alguém quer marcar uma reunião com você, terça-feira, 10h30, mas você já sabe o que você vai fazer na terça-feira de 10 até meio-dia. Então, você já sabe que você vai estar estudando um novo idioma. E aí você pode, inclusive, você não precisa ser fanático, né? Não faço mais nada além de estudar idioma nesse dia, nesse horário. Não, mas fica mais fácil de você negociar. Fala, pô, essa semana eu vou ter que abrir mão de alguns minutos do meu aprendizado em detrimento dessa reunião, que é uma reunião importante, ou esse atendimento, eu tenho que atender esse cliente que é importante, enfim. Então, essas atividades pré-definidas, elas refletem o poder, a gestão que você tem sobre as suas atividades do dia a dia e te permitem negociar de uma maneira assertiva, né, a alocação ou não de atividades nesse momento que você já tem ali o domínio da agenda, né, das atividades que você precisa fazer, tá? E aí ainda te traz aquele conforto, aquela segurança de que você não está esquecendo algo ou que você esqueceu de dar atenção para algo importante, beleza? Então, atividades pré-definidas são aquelas que você já definiu em sua agenda ou controle de atividades. Beleza? As tarefas a serem definidas, basicamente eu chamo de inputs. O que seria inputs? Alguém que te fala, pô, Alexandre, tem um projeto novo que eu queria iniciar, aí traz a informação para você. Ou então você, reavaliando um processo, você tem um insight, pô, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo. E é importante ao longo do dia a gente ter esse momento também de tirar tempo para organizar a nossa lista de inputs e coletar novos inputs, né? Então, tire tempo para analisar e coletar novos inputs. Vou dar alguns exemplos aqui. Melhorias em processos, sugestões, novos produtos. São exemplos de inputs que você pode considerar aí na sua rotina diária, né? Tirar tempo para fazer isso realmente. Então, já que você descobriu aqui os três tipos de atividade, né, que a gente possui no nosso dia a dia, agora o desafio é distribuir essas atividades ao longo do seu dia de trabalho. E isso não tem um padrão, não tem como a gente definir um padrão, porque você tem que levar em consideração aqueles 4 fatores que nós já conversamos. Vou dar uma complementada aqui. Opa. 4 fatores. 4 fatores a ser levados em conta na hora para distribuir estas atividades ao longo do dia. Fator número 1. Primeiro fator que a gente precisa levar em consideração: tempo disponível. Segundo, o contexto
Aliás, o contexto é o primeiro, né? O contexto da atividade. Aí. O segundo é o tempo disponível. O terceiro é a sua energia. E o quarto, nível de atenção. Então, levando em consideração a sua pessoalidade, as suas características e analisando sobre essas 4 variáveis, você vai conseguir distribuir as suas atividades não planejadas, pré-definidas e a serem definidas ao longo do seu dia de atividades. Então, você vai analisar o contexto, trabalho sozinho, numa sala sozinho, com mais pessoas. Tempo disponível. Qual é o tempo disponível que eu tenho no meu dia? Eu trabalho 8 horas, só que dessas 8 horas eu tenho já uma definição de que de tal hora até tal hora eu tenho que almoçar, tal hora até tal hora eu tenho que fazer reunião e assim por diante. Nível de energia. Se for uma atividade muito complexa, você precisa identificar em qual período do dia você tem mais produtividade, você tem mais, o seu nível de energia está mais alto. A mesma coisa a atenção. Então, vou dar o meu exemplo. Eu acordo no pique. Então, o meu pico de produção é na parte da manhã, das 5 da manhã até as 11, meio-dia, 1 hora da tarde. A partir dali, eu já começo a dar uma desacelerada. Então, eu prefiro fazer as atividades que são mais complexas, que exigem mais atenção, mais foco, mais energia, no período da manhã. Então, eu tento alocar no período da manhã na minha agenda essas atividades. Tem gente que é produtivo mais à noite, mais à tarde. Então, você precisa identificar esse seu perfil e aí sim você vai conseguir definir como distribuir essas suas atividades ao longo do dia utilizando essas informações, tá? Então, identifique, faça esse exercício, né? Pegue uma atividade similar e execute ela na manhã, numa outra oportunidade à tarde, ou mais no meio do dia, ou mais no final do dia, ou à noite. E aí você vai conseguir identificar se você é uma pessoa que tem o seu pico de produtividade, o seu pico de energia, de atenção, mais de manhã, mais próximo da manhã, mais próximo do meio-dia, mais para o finalzinho da tarde, enfim. Então, fazer isso vai te ajudar, inclusive, distribuir as suas atividades do dia a dia de uma maneira mais eficaz, mais assertiva e vai te ajudar a ser um profissional de recursos humanos mais produtivo, menos sobrecarregado, menos atarefado e com certeza isso vai refletir na sua vida profissional, pessoal, social, trazendo uma percepção de valor muito maior para o seu trabalho. Tá? Então, uma breve revisão do que nós vimos. Nós falamos um pouquinho de como o método GTD pode te ajudar a ser mais produtivo por capturar, ou seja, tirar da cabeça, tirar da memória o que você precisa fazer e aí utilize um aplicativo. Existem vários aplicativos que podem te auxiliar nisso, como Trello, Planner da Microsoft, ClickUp, Notion, enfim, tem uma infinidade. O próprio Outlook, você pode conseguir fazer aplicar esse método utilizando o próprio Outlook, um bloco de notas, o OneNote, o WhatsApp. O WhatsApp, como assim, gente? Se você mandar mensagem para você, fica como se fosse uma agenda ali. Aí você pode botar uma hashtag com data para você lembrar do prazo, enfim. Tem uma série de recursos que você pode utilizar. Ou faz uma agenda, num quadro na parede, num papel, na sua mesa, mas faça. Tire da sua mente suas prioridades, suas tarefas e documente elas. Tire tempo para esclarecer, para definir quais dessas atividades, quais dessas ideias vão sair do papel. Aliás, vão sair do papel não, né? Vão ir para o papel, você colocou lá no papel, vão sair do papel. Exatamente, né? Vão virar ação. Então, depois de materializar elas no papel, como que você vai colocar elas em prática? É nessa etapa aqui que você faz isso. Na organização, você vai definir ali, deixar de uma forma acessível, né, para que você consiga ir colocando em prática essas ideias, organizando essas ideias, as ações dessas ideias, desses projetos, desses processos, para que você consiga colocar em prática.
Tire tempo periodicamente para fazer uma revisão de todo o sistema, de forma que você não deixe nada para trás, não deixe nenhuma ponta solta e consiga realmente ser produtivo. E a parte de engajar é você entender o significado daquilo que você está fazendo ou que você está delegando para alguém fazer, de maneira que não gere um sentimento de desconfiança, não gere um sentimento de consciência pesada de que está deixando outras atividades em detrimento desta. É ter certeza de que aquilo que você está fazendo realmente é o mais importante a ser feito naquele momento. Beleza? Como aí um material de consulta, né? Esse conceito de Mind Like Water, ou mente como água, para vocês darem uma pesquisada também e se aprofundar no assunto. E aqui é como definir a distribuição desses 3 tipos de atividades no nosso dia a dia, levando em conta esses 4 fatores: contexto, tempo disponível, nível de energia e nível de atenção. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ajude você a colocar em prática aí de maneira assertiva o método do GTD e se tornar um profissional de RH mais produtivo. Te vejo numa próxima aula. Um abraço e até lá.